agente oxidante, PCC, né? E aí, na aula de hoje, a gente vai usar esse PCC na oxidação de um álcool. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa reação e por que é importante, a gente manter, tanto secar bem o PCC, como mantê-lo acondicionado em ambiente seco. Certo? Então, o roteiro está lá no AVA, vocês podem baixar aí acompanhando. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, certo? Então, bom, a gente já, na aula onde a gente preparou o PCC, eu mostrei para vocês um pouquinho de como ele funciona. Hoje a gente vai só relembrar, certo? Então, aldeídos e cetonas são usados numa infinidade de tanto reações orgânicas como produtos finais, propriamente dito, né? Na minha área de pesquisa, no estudo de semioquímicos, o uso do PCC é muito importante porque muitos dos feromônios, principalmente de lepidópteras, são aldeídos, são álcoois ou derivados, certo? Álcoois de cadeia longa ou derivados. Então, muitos deles são aldeídos e a gente precisa ter uma forma de preparar esses aldeídos de maneira branda. E como esses compostos são normalmente também insaturados, a gente precisa preparar usando um agente oxidante que não adicione a uma dupla ligação. E é aí que o PCC entra, né? Além de ele ser um oxidante mais brando que pode ser usado para oxidar álcoois primários a aldeídos, ele não continua a oxidação até o ácido carboxílico, ele ainda não reage com as insaturações, com as ligações pi, certo? O PCC é o clorocromato de piridínio, que a gente já viu também um pouco. Ele é um sólido laranja, vocês observaram no preparo dele na aula passada. E ele tem a principal vantagem dele nesse processo de oxidação é que ele é solúvel em solventes orgânicos. E é isso que confere essa possibilidade de oxidar álcoois primários a aldeídos, ou a parar a oxidação no aldeído, certo? No meio onde não há água, eu não continuo a oxidação. Os outros agentes oxidantes, sobretudo os outros agentes oxidantes de cromo, eles não são solúveis em solventes orgânicos, eu preciso usar solução aquosa, e em água, o aldeído vai hidratar e vai sofrer uma segunda oxidação até o ácido carboxílico. Esse aqui é o clorocromato de piridínio, como a gente já observou. E o mecanismo, ele inicia com o ataque da hidroxila ao cromo, como a gente já viu. Então, um dos pares de elétrons desse oxigênio da hidroxila ataca o cromo. Eu vou ter uma espécie intermediária com separação de cargas. Vou ter a saída desse hidrogênio, depois eu vou ter a saída de um cloreto e a formação de uma dupla ligação, de uma nova dupla ligação entre o oxigênio e o cromo. O ânion cloreto, ele ataca esse hidrogênio aqui. O par de elétrons, que antes fazia a ligação entre carbono e hidrogênio, forma uma nova ligação π entre carbono e oxigênio, formando a carbonila. E eu tenho a saída do ácido crômico como grupo de partida. Certo? Então, eu vou ter, no caso de um álcool secundário, eu vou ter a formação de uma cetona. No álcool primário, eu vou ter a formação de um aldeído. O PCC, ele não... aliás, não só o PCC, né, mas não dá para, como vocês já devem ter imaginado, não dá para oxidar dessa forma um álcool terciário, porque eu não tenho esse hidrogênio alfa que pode ser, aliás, esse hidrogênio carbinólico que pode ser abstraído para que eu forme uma nova ligação carbono-oxigênio, certo? Então, a gente vai fazer a oxidação de álcoois primários e secundários. Bom, a vidraria e o material são velhos conhecidos nossos, então a gente vai usar suporte, garras e muflas. A reação vai ser feita num balão de fundo redondo. A gente vai usar uma placa para agitação, a reação é a temperatura ambiente, então vai ser só agitação.
a pipeta para adicionar o material, a gente vai fazer uma filtração no final, então o funil de Buchner, que está salto em papel de filtro, a gente vai oxidar um álcool primário de 13 átomos de carbono, o tridecanol, 1-tridecanol, e o PCC vai ser o reagente, o agente oxidante dessa reação, certo? Ao final a gente vai fazer essa filtração com auxílio de uma bomba e vai lavar bastante o material para tirar esse álcool, esse ácido crômico e o cloreto de piridínio que é formado, e aí a gente espera obter o composto carbonílico preferencialmente puro, né? Mas isso aí a gente vai observar no final por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Certo, então o procedimento é bem simples, a gente vai pesar o PCC no balão, vai usar o diclorometano como solvente, a gente vai adicionar diclorometano, tanto vai adicionar no balão contendo o PCC, como vai fazer uma solução de 1-tridecanol em DCM, para ser adicionada também. Vai deixar, está errado, deixar reagir sob agitação magnética a temperatura ambiente por 2 horas e depois a gente vai filtrar esse material. Certo? A gente vai filtrar em funil de vidro sinterizado, contendo camadas sobrepostas, uma camada de sílica, uma camada de carvão, uma de selite e outra de sílica no final. Vocês podem encontrar na literatura, em artigos de forma geral, outros sistemas de filtração. Esse sistema sílica, carvão, selite, sílica de novo, foi o melhor que a gente encontrou lá no laboratório, mas outros grupos podem usar sistemas de filtração diferentes. A gente combina aqui a barreira física, as barreiras físicas e apolares oferecidas pelo carvão e pela selite, com a barreira também física, mas aqui um pouco de barreira química também, oferecida pela sílica, certo? Professor, Oi. eu não ouvi direito. O DCM vai ser o solvente? O DCM vai ser o solvente da reação, Aí, tanto eu vou colocar o DCM no balão onde a reação vai acontecer, como eu vou diluir o álcool em DCM, para fazer a transferência dele. Certo? Eu poderia só colocar o solvente, o DCM, no balão da reação e transferir o álcool com a ajuda de uma pipeta, por exemplo, na verdade com uma agulha, com a seringa. Só que, como ele é mais viscoso, um álcool de cadeia mais longa, ele é mais viscoso, eu acabo perdendo mais nas paredes da vidraria. Então eu diluo ele em DCM, a viscosidade dele diminui muito, e além disso ele está mais diluído, aí eu perco menos material, eu corro menos risco de perder material, por isso que eu estou diluindo nesse caso. Certo. Quando a gente for fazer a filtração, eu vou lavar com hexano, para fazer com que o aldeído formado, né, eu espero que o aldeído tenha sido formado, ele passe por essas camadas filtrantes e todo o material que for polar fique na superfície, fique como precipitado. Depois que a gente fizer essa filtração, eu vou concentrar em rotaevaporador, pesar, e aí a gente vai descobrir se realmente o produto foi formado, se ele é o único produto, se eu tenho, se sobrou material de partida, enfim, vou fazer análise por GCMS para observar isso aí. Depois disso, vocês calculam o rendimento. Beleza? Então, a gente começa. A primeira coisa para montar essa reação, o primeiro passo para essa reação, começa no dia anterior à reação. Né? Como eu preciso ter um ambiente seco, eu sequei o PCC para evitar que haja a formação do ácido, né, que ele oxide a ácido, e aí eu vou secar também a vidraria que vai ser usada na reação. Então, eu deixo a vidraria numa estufa a 150 graus no dia anterior, então eu vou fazer a reação amanhã de manhã, no final da tarde de hoje eu deixo a vidraria na estufa. Então os balões, tudo que for de vidro, tudo que suportar temperatura, eu vou colocar na estufa. Então os balões, as seringas, se eu for usar pipeta de pastê, eu coloco na estufa também, enfim, Erlenmeyers, o que eu for usar que precise ser anidro, vai ficar na estufa, ele vai passar a noite na estufa, de manhã, antes de começar a reação,
eu vou pegar uma luva que suporta a temperatura, eu vou colocar esse material quente num dessecador para que ele resfrie num ambiente livre de água, certo? Se eu tirar esse material da estufa e deixar ele ao ar livre, ele vai pegar a umidade de volta, né? A umidade vai voltar para ele. Eu não quero que isso aconteça. Então a gente coloca no dessecador contendo sílica gel ativada, previamente ativada, e aí ele vai esfriando lentamente, vai atingir a temperatura ambiente num recipiente onde eu não tenho a entrada de umidade, certo? O pouco de umidade que entra na hora que eu coloco, ele fica retido na sílica aqui embaixo, e aí eu consigo fazer essa minha reação mais seca. Então, as agulhas que eu vou usar, a seringa, os balões, vão ser colocados tirados da estufa e colocados no dessecador. E aí a gente espera atingir a temperatura ambiente para poder preparar a reação. Então eu vou pesar, primeiro eu vou pesar o PCC, aliás, vou pesar o álcool, o tridecanol, num balão de fundo pera, vocês conseguem ver aqui, mas se não nos vídeos seguintes vocês vão ver. Vou colocar no balão de fundo pera porque eu vou colocar o solvente nele e eu vou tirar a solução formada com uma seringa. Aí esse balão de fundo pera também evita que eu perca o material. O balão de fundo redondo, se eu coloco o líquido lá dentro e eu tiro com a seringa, ainda sobra um pouquinho de líquido lá no fundo. Com o balão de fundo pera, isso não acontece, ou pelo menos é bem reduzido. Então eu vou colocar o meu álcool nesse balãozinho, vou diluir em DCM, de clorometano seco também. Então, a gente adiciona 2 ml de clorometano, e aqui eu vou ter a solução do meu álcool, do tridecanol, em diclorometano. Eu fecho o balão com um septo de borracha e eu vou ambientar esse balão com nitrogênio, certo? Como eu estou falando para vocês, quando eu abro a vidraria, abro e fecho, e nessa transferência, quando eu vou pesar, um pouco de ar entra no balão e com ele um pouco de umidade, certo? Então, para fazer uma reação onde a gente precisa retirar essa umidade, eu vou pegar uma bexiga, vou encher com nitrogênio do cilindro, esse nitrogênio é seco, e aí eu vou colocar o nitrogênio, vou colocar uma bexiga com nitrogênio, coloco uma agulha dentro do balão e coloco uma agulha sem seringa, só a agulha, também aqui dentro do balão. Para quê? Para que o nitrogênio que sai da bexiga, né, a pressão que ele está sendo exercida pelas paredes da bexiga, fazem com que o nitrogênio saia, ele vai entrar no balão, e essa agulha aqui, que está destampada, ela vai servir como saída. Então o nitrogênio vem da bexiga, ele empurra o ar que está aqui dentro e joga para fora. Então o ar que entrou, o ar que tinha dentro desse balão, ele vai ser jogado para fora do balão pelo nitrogênio, e aí eu deixo o meu sistema, tanto o meu balão aqui, como o sistema reacional mais à frente, vocês vão ver que eu deixo ele preenchido com nitrogênio, certo? Tudo isso para minimizar a possibilidade de presença de água nesse meio, certo? Essa reação aqui, ela precisa ser seca, eu preciso ter esse cuidado, mas a gente vai ver em reações futuras que essa exigência da ausência de água, ela pode ser bem maior, né? Eu vou mostrar para vocês nas reações que a gente vai fazer nas aulas seguintes. Então eu deixo o fluxo de nitrogênio por um tempinho, só para preencher o balão. Então o nitrogênio entra, empurra o ar que estava aqui dentro para fora, e eu deixo o meu balão preenchido com nitrogênio. Certo? Todo mundo entendeu? Quando eu faço uma reação que eu preciso de uma atmosfera inerte, eu normalmente uso nitrogênio, mas vocês vão ver, eu preciso de um gás inerte. Então vocês vão ver grupos que usam argônio, por exemplo, argônio é bastante usado. A escolha desse gás vai ser baseada nas possibilidades do laboratório e no preço do gás naquela determinada região. Então, se eu tiver, por exemplo,
nos Estados Unidos, vai ficar um pouco mais barato comprar o argônio, então você vai ver mais grupos usando argônio. Mas os dois podem ser usados sem nenhum problema. O importante é que eu tenha um gás inerte e livre de umidade. Bom, então agora a gente vai pesar o PCC, aquele PCC que a gente preparou na aula passada. Vocês vão ver que o PCC está bem laranja. Aquele laranja bem vivo. A gente mantém ele num recipiente fechado. Só abre na hora que for usar, depois fecha de novo. E aí esse PCC vai sendo usado pelo grupo, né? Todo mundo do laboratório vai poder usar. Esse PCC vai ser pesado, e a mesma coisa que eu fiz com o outro balão, eu vou fazer com esse. Eu vou passar um fluxo de nitrogênio, deixar ele preenchido com nitrogênio, e evitar que haja umidade, né? Ou pelo menos diminuir essa quantidade de umidade. Aqui a gente tem o PCC, aquele laranja vivo que a gente preparou na aula passada, seco. E aí eu vou colocar o DCM, diclorometano. Vou abrir, colocar o diclorometano e depois vou colocar o nitrogênio. Essa reação é feita à temperatura ambiente, então como eu não tenho aquecimento, vocês veem que eu não tenho banho de óleo aqui embaixo. A placa vai ser usada só para agitação magnética, não vai ser usada para aquecimento. A gente coloca o DCM. Vocês podem observar aqui que a cor do DCM já muda, né? Porque parte do PCC vai sendo dissolvida. A gente vai deixar agitando. Deixar o balão fechado, vai começar a agitação e vai colocar o nitrogênio para encher esse balão com nitrogênio. O procedimento dessa reação é bem simples. As maiores preocupações quanto a ela são ter um PCC previamente seco e secar bem a vidraria também. Então, vou colocar a bexiga contendo o nitrogênio no balão com o PCC e o diclorometano. Vou colocar uma agulha para a saída do gás, né? O nitrogênio empurra, como eu falei, empurra o ar que está aqui dentro e tira ele do ambiente. A gente começa a agitação e esse PCC ele vai se dissolvendo aos poucos, certo? Vocês vão observar, vocês veem que mesmo com o PCC, mesmo com o PCC dissolvido, vocês vão ver que a solução formada é um líquido amarelo para alaranjado, bem límpido. Vocês vão ver quando a reação começar a acontecer, a cor dessa solução vai mudar bastante, certo? Então, vocês veem aqui, ó, uma cor, um amarelo mais clarinho. Vocês vão ver que à medida que essa reação é bem rápida. Quando a reação prossegue, a cor do meio muda bastante. Certo, então eu vou deixar o ambiente preenchido com nitrogênio. E agora eu vou transferir o meu álcool, o álcool que vai ser oxidado, certo? Então eu faço a coleta dessa solução do meu tridecanol em DCM com uma seringa. Essa seringa também foi seca, ela estava na estufa, mesmo procedimento. E aí eu vou transferir com a seringa para o balão da reação. Essa transferência é rápida. Em alguns casos, em reações futuras, vocês vão ver que a transferência ela precisa ser feita de forma bem lenta. Não é esse caso aqui. E aí a gente tira o máximo de nitrogênio da seringa. Como se sobrar uma bolinha de gás aqui dentro, não tem problema porque é o nitrogênio, né? E aí a gente vai fazer a transferência e vocês vão observar que a coloração do meio já começa a mudar quando eu faço a transferência, certo? Ó, a solução de tridecanol é transparente, a solução do PCC em DCM é um amarelo clarinho, e aí vocês vão ver que à medida que a reação se processa, esse meio vai escurecer,
E aí a gente deixa, ela não necessariamente precisa de 2 horas para acontecer. Mas como não é o objetivo aqui calcular a cinética da reação, e sim fazer com que ela aconteça, eu vou deixar 2 horas reagindo, porque é o tempo que eu sei que ela vai proceder, e depois eu faço o workup da reação. Vocês veem que já está escurecendo, né? A reação já está acontecendo rapidamente à medida que a gente goteja. E aí eu tenho a oxidação do álcool, a formação do ácido crômico e do cloreto de piridínio. Essa reação ela pode ser também, no caso de eu querer acompanhar o segmento da reação, isso pode ser feito através de placas cromatográficas, né? Nesse caso aqui, como eu já conheci a reação, eu acabei não fazendo, mas vocês podem, nesse tipo de reação, você pode tirar uma pequena alíquota, você pode tirar uma alíquota do material e fazer uma placa comparando o meio reacional com o material de partilha. Vocês vão observar a formação do aldeído. Ó, vocês veem que a reação é rápida, né? A coloração muda rapidamente. E aí a gente deixa reagir a temperatura ambiente por 2 horas. Depois de passadas essas 2 horas, a gente vai preparar o meio a coluninha de filtração, certo? Então, como eu falei para vocês, a gente vai fazer um sistema de filtração com sílica, carvão, selite e mais uma camada de sílica. Qual é o intuito disso aqui? Eu tenho nesse meio reacional, se a reação deu certo, se ela se completou, eu vou ter o aldeído, o ácido crômico e o cloreto de piridínio. O ácido crômico e o cloreto de piridínio são polares, são bastante polares, certo? Então, durante o workup da reação, eu faço uma separação usando esse sistema de filtragem, e aí eu vou filtrar com um solvente apolar, com hexano. Eu vou passar o hexano, vou colocar minha amostra no topo dessa coluna que eu vou fazer aqui, vou lavar com hexano, o hexano vai arrastar o aldeído, que é a polar, e os meus compostos polares vão ficar retidos na superfície. E aí eu já, em uma única etapa de workup, eu faço o workup e a purificação. Certo? Então a gente vai montando essa coluninha. É uma coluna pequena, eu chamo de coluna, mas é num funil de vidro sinterizado, então ela é bem pequena e essa filtração é bem rápida, né? Eu não preciso fazer uma coluna cromatográfica propriamente dita. A gente vai fazer essas camadinhas. E aí eu tenho um funil de vidro sinterizado que vai funcionar como um Kitasato, né? Ele já tem a saída aqui para colocar a bomba a vácuo. E aqui embaixo eu tenho um Erlenmeyer. E aí eu vou fazer a coleta do material no Erlenmeyer e os meus compostos polares vão ficar retidos em cima. Vou adiantar aqui, porque ele está só preparando a... Ver se alguém perguntou alguma coisa. Beatriz, foram 10 ml de DCM no total. Eu coloquei 8 no balão da reação e coloquei 2 para diluir o tridecanol, certo? Coloquei 2 ml no balão do tridecanol, fiz a solução e transferi para o balão da reação. Então, no total, foram 10 ml de DCM. E aí a gente prepara essa coluninha, deixa eu adiantar aqui, porque é só preparando. Por último, a gente vai colocar mais uma camada de sílica. E aí o meu sistema de filtragem está pronto. Então vocês vão ver, prestem atenção na cor da solução barra suspensão. Eu não sei bem se está mais com cara de suspensão, mas prestem atenção na cor dela. E aí vocês vão ver como é que vai ficar depois que eu fizer a filtração, certo? Então a gente vai abrir, vai transferir. Eu já conectei, deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu já conectei a mangueira com a bomba a vácuo aqui. E aí, para acelerar essa passagem, eu vou usar a bomba, então ela puxa e essa filtração acontece bem rapidamente.
A gente vai... Tem a bomba aqui. Eu vou colocar... Ah, tá. Isso aqui é só para chamar a atenção para isso que eu achei interessante as meninas fizeram. Isso aqui é um segundo peixinho, um segundo agitador magnético. Ele não vai entrar no balão da reação, mas aí as alunas elas usaram, achei interessante, esse segundo agitador magnético como um ímã. Então, em vez de verter o balão e deixar o agitador magnético que está lá dentro cair, elas usam esse agitador por fora, ele funciona como um ímã e prende o agitador que está dentro do balão e ele não cai. É só interessante. Coloca por fora e aí o agitador fica preso no balão. Então a gente vai transferir. Vocês veem que é um líquido bem escuro. E aí a gente vai usar hexano recuperado para fazer essa filtração. A gente coloca no balão, vocês vão observar que uma parte fica precipitada no balão. Isso não tem problema, é realmente isso que a gente quer. A gente quer usar o hexano para solubilizar o nosso produto de interesse e precipitar o resto. A gente vai lavar bem, adicionar o hexano. E aqui, eu não sei se vocês, acho que não dá para ver, mas vocês vão ver a solução que vai ser formada lá embaixo. Então aqui eu estou com a bomba ligada, essa filtração está acontecendo, por isso que ela é tão rápida. Assim que eu coloco o hexano, ele é puxado para baixo. E aqui embaixo vocês veem a solução que é formada do meu produto de reação. Eu ainda não sei o que é, né? Mas aqui o meu material que foi filtrado, ele já está bem límpido. Então eu não tenho mais, de antemão, sem fazer nenhuma análise mais precisa, eu consigo observar que a filtração aconteceu, né? O meu material que provocava essa cor escura ficou retido no sistema de filtração e eu tenho aqui embaixo, espero eu, o meu solvente com o produto da reação. Deixa eu ver se tem mais um, acho que acabou. Pronto. Esse produto aqui formado, essa solução aqui formada, eu vou levar para o rotoevaporador, vou secar o solvente, pesar e analisar por GCMS, certo? Então, deixa eu abrir aqui o arquivo do GC. Vou abrir o arquivo do GC, enquanto isso, deixa eu só mostrar aqui. Dessa mistura reacional, a gente obteve 410 miligramas, certo? 0,41 grama de produto, depois de seco no rotoevaporador, certo? Depois que eu tirei o solvente, eu obtive 410 miligramas. E aí, desses 410 miligramas, a gente tira 1 microlitro, meio microlitro, e vai fazer análise no GC. Deixa eu ver se abriu aqui. Não abriu ainda. E aí, por GCMS, a gente vai determinar, primeiro, se o produto foi formado, a sua pureza, se tem outros componentes ali, certo. Então, vocês conseguem observar que a reação, aliás, não dá para observar ainda que a reação funcionou, né? Mas vocês conseguem observar que eu tenho um único pico cromatográfico, então eu tenho um único produto dessa reação. Para saber se esse produto é o que a gente quer, ou se pode ser inclusive o próprio reagente que não reagiu, enfim, a gente vai ter que determinar. Então a gente vai fazer a análise por GCMS. Eu não vou entrar em detalhes na fragmentação, mas fragmentação condizente com um aldeído de cadeia longa. A gente dá uma olhadinha na biblioteca do equipamento. Deixa eu abrir aqui. E ver se a sugestão da biblioteca condiz com o que a gente está esperando, certo?
E aí, a sugestão da biblioteca é exatamente o produto que a gente esperava encontrar, que é o tridecanal, certo? O tridecanol, o álcool primário, com 13 átomos de carbono, foi oxidado a tridecanol, e eu não tenho nem álcool sobrando, nem o ácido carboxílico formado, certo? Então a reação funcionou, a gente tem um único produto, e aí vocês vão calcular o rendimento em cima dessa massa que nós encontramos, certo? Então, quanto à seletividade, eu já posso adiantar para vocês que a reação funcionou porque eu não tenho a formação do ácido carboxílico. Quanto ao rendimento, é isso que vocês vão determinar, certo? E eu queria mostrar também para vocês, essa aqui foi o produto da reação, da nossa reação, esse que eu mostrei agora. Eu queria mostrar para vocês o que acontece quando o PCC é usado antes de ele estar seco, certo? Então, isso aqui não é da nossa reação, é outra reação feita lá no laboratório, mas é só a termos de ilustração, para vocês observarem o que acontece quando a gente usa o PCC que não foi seco adequadamente, né? Que não se esperou o tempo necessário para ele secar. Então, diferente do nosso cromatograma da reação, onde eu tenho um único pico cromatográfico, que a gente vê que eu tenho vários picos cromatográficos. Nesses, provavelmente eu vou ter o álcool, vou ter o aldeído, esse aqui deve ser o aldeído. É um aldeído menor, que foi usado para em outra pesquisa lá no laboratório. Então o aldeído foi formado, a reação funciona, só que eu vou ter a formação de vários outros produtos secundários, que eu não quero, né? Isso aqui, esse aldeído, ele pode ser usado, só que eu vou precisar purificá-lo, vou precisar tirar todos esses outros compostos que estão aqui presentes. Certo? Por isso que é tão importante secar bem o meu PCC. Aqui eu ainda tenho o álcool, a reação não se completou. Em algum lugar aqui eu devo ter o ácido também. Então é bem importante, o que eu mostrei na aula passada, é bem importante secar bem esse PCC. Certo? E aí vocês vão usar esse material até aqui, e aqueles 410 miligramas que eu falei que nós obtivemos para calcular o rendimento e fazer o relatório de vocês, né? Fazer a discussão, determinar se esse rendimento que vocês vão encontrar, se ele é bom, se ele é ruim, baseado na literatura. Beleza? Dúvidas? Todo mundo entendeu como é que funciona a reação com o PCC? Certo. Deixa eu parar aqui a gravação.